Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um culto que se inicia aqui na comunidade de Confissão Luterana de São Bento do Sul, Centro. Eu sou o Paulo, estudante da Faculdade de Teologia, aqui mesmo em São Bento do Sul. Eu quero saudá-los nesta noite com uma palavra bíblica que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 3, versículos de 5 a 6, que diz: confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em sua inteligência. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Nós celebramos esse culto nesta noite em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A palavra do Salmo 80, versículos de 7 a 14, nos diz: faze com que prosperemos de novo, ó Deus Todo-Poderoso. Mostra-nos a tua misericórdia e seremos salvos. Trouxestes do Egito uma parreira, o povo de Israel. Expulsaste os outros povos e plantaste esta parreira na terra deles. Preparaste o terreno para ela, e as suas raízes entraram fundo na terra. E ela se espalhou por toda a parte, cobriu os montes com a sua sombra, e os seus galhos cresceram acima dos cedros gigantes. Ela estendeu os seus ramos até o mar Mediterrâneo e até o rio Eufrates, porque derrubaste as cercas que havia em volta dela. Agora quem passa pelo caminho pode roubar as suas uvas. Os porcos do mato a pisam e a destroem, e os animais ferozes a devoram. Volta para nós, ó Deus Todo-Poderoso, lá do céu olha para nós. Vem e salva a tua parreira. Até aqui a palavra do Senhor. O salmista, ele implora para que Deus restaure o povo que se afastou do Senhor por repetidas vezes, ocasionando assim um juízo divino, com um chamado ao arrependimento. Convido para termos neste momento uma palavra de oração. Assim mesmo como você está, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Nós queremos falar com o nosso Deus neste momento. Senhor Deus poderoso, te agradecemos por ter as nossas vidas no controle das tuas mãos. Somos gratos pela alegria e pela esperança que somente em ti podemos encontrar. Tu que criastes-nos e nos amaste tanto, que redimiu o nosso pecado, nos enviando Cristo para nos salvar. Pai querido, nós te buscamos e reconhecemos que temos falhado contigo.
pecando contra ti e contra nossos irmãos. E muitas vezes caminhamos contra a tua vontade e não seguimos o teu caminho e os teus ensinamentos. Confessamos os nossos pecados a ti, Senhor, e suplicamos pela tua misericórdia. Perdoa-nos dos nossos pecados e nos conceda o teu perdão. É o que te pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. A palavra do Senhor nos diz que se dissermos que não temos pecado nenhum, nós nos enganamos a nós mesmos e a verdade ela não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos purificar de toda a nossa injustiça. Assim sendo, a todos que com sinceridade confessaram os seus pecados e se arrependeram dos seus pecados e desejam um recomeço em suas vidas, eu lhes anuncio o perdão dos pecados. Em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para uma palavra de oração. Deus e Pai, como é grande o teu amor por nós. Entregastes o teu Filho amado para que nós, crendo nele, fôssemos salvos. Pedimos que fortaleça a nossa fé e estejas tu com cada um de nós, abençoando o nosso culto nesta noite, naquilo que iremos ouvir e naquilo que ainda iremos fazer. Abre os nossos ouvidos e corações para recebermos a tua palavra. Isto nós te pedimos em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Cantamos neste momento o hino Infinita Graça. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Amém. Prezada comunidade, eu gostaria hoje de contar uma história para vocês. É a história de um agricultor que queria plantar uma vinha, ou uma parreira, como costumamos a dizer. Pois bem, ele escolheu a melhor terra que possuía, a que era mais apropriada para o cultivo da uva. E ele foi lá, juntou todas as pedras e amontoou em redor da vinha, fazendo com ela uma cerca ou um muro, para evitar que os animais eles entrassem e destruíssem essa parreira. Depois ele mexeu a terra, cavocou o fundo e preparou essa terra da melhor maneira possível.
Por fim, ele deu um jeito de arrumar as melhores mudas de parreira. Sua intenção era colher uvas da melhor qualidade. Quando tudo estava pronto, ele construiu no meio da parreira uma pequena fortificação. Era uma espécie de torre de vigia. E colocou um guarda que cuidasse para que nenhum animal ou alguma pessoa mal intencionada entrasse na sua plantação, a qual ele pretendia, no seu devido tempo, espremer a uva e fazer o vinho. Para encurtar a história, o nosso agricultor ele fez tudo o que estava ao seu alcance para que a sua vinha realmente desse bons resultados. Poderíamos dizer que ele era um desses agricultores caprichosos. O que ele queria era ter um modelo de parreira. Essa parreira era para ele a menina dos seus olhos. Pois veja só o que aconteceu. Quando chegou o tempo da colheita, o agricultor foi ver que a sua vinha não havia produzido uvas boas, e sim uvas más, uvas azedas, que antes mesmo de amadurecer, essas uvas elas já apodreciam. Toda a sua dedicação, todo o seu investimento havia sido em vão. Ele esperava uma coisa e aconteceu outra coisa, bem diferente. Eu pergunto, o que é que vocês fariam se vocês fossem esse agricultor? Vocês se sentiriam animados para no ano seguinte fazer uma nova tentativa? Começar tudo mais uma vez com a mesma dedicação, com o mesmo sacrifício? Ou você iria desistir de tudo? Abandonar a sua vinha, deixar ela virar capoeira, inso, e se dedicar a outra atividade, que lhe desse mais satisfação e que recompensasse melhor o seu investimento. Talvez vocês conhecem alguém ou vocês mesmos já tenham passado por essa situação parecida, como essa situação do agricultor. Plantaram com a maior dedicação, com todo o capricho, escolheram a melhor terra que tinham, prepararam-na bem, escolheram as melhores mudas, as melhores sementes, selecionaram estas sementes. Enfim, fizeram tudo o que estava ao seu alcance. Talvez até já tenham feito a conta de quanto iriam colher, quanto dinheiro iriam ganhar. E no fim, quando chegou a hora da colheita, não colheram exatamente nada. Não tiraram nem para a semente que plantaram. Queridos, o mesmo pode acontecer em relação a uma outra pessoa. Pode ser que vocês já tenham tido essa experiência com alguém. Pode ser um filho que vocês criaram, um parente, um vizinho, ou uma pessoa na qual vocês tenham se interessado. Quando essa pessoa ela caía em dificuldades, passava por apertos, vocês socorriam esta pessoa. Davam conselhos, davam dinheiro, se preocupavam com ela, animavam essa pessoa. Iam atrás para ver como essa pessoa estava se comportando, o que estava acontecendo com essa pessoa. Como estava correndo a vida dessa pessoa. E um belo dia, sem mais nem sem menos, esta pessoa decepciona você completamente. E em vez de lhe atribuir com o bem, ela fez simplesmente o mal. Ela lhe ignorou totalmente. Você que lhe havia feito o bem, e ela, porém, acaba lhe retribuindo com o mal. Você plantou uvas boas e colheu uvas azedas. Você põe a mão na cabeça, fica pensativo, meio atordoado, perguntando: o que foi que eu fiz para merecer isso? O que aconteceu? Você se sente decepcionado, abatido, traído e tem a impressão de que tudo o que você fez foi em vão. E é nessa hora você pergunta: o que eu devo fazer daqui para frente? Eu devo continuar insistindo com essa pessoa? Devo continuar dando tudo de mim por ela?
Ou eu devo deixar que ela se vire sozinha? Faça o que bem entender. Que se rale. O agricultor da nossa história, ele também botou a mão na cabeça e se perguntou: o que mais eu poderia fazer que eu não fiz? O nosso agricultor, ele chegou até se reunir com os demais moradores da redondeza e lhes pediu que julgasse essa questão. Pediu que lhes dissessem se o problema era dele ou se o problema era da vinha. Se foi ele que falhou ou se foi a vinha que falhou. Depois de muito pensar, o agricultor tomou a sua decisão. E a sua decisão foi a seguinte: ele foi e arrancou a cerca que havia construído ao redor da parreira, da vinha. E assim ele deixou que os animais entrassem na sua vinha, revirassem a sua vinha e fizessem a sua vinha um pasto. Deixou que ela ficasse totalmente pisoteada. Não podou mais a sua parreira, deixou que o inso tomasse conta da sua parreira e chegou a até pedir que as nuvens do céu não mandassem mais chuva sobre a sua vinha, de sorte que ela virasse um deserto. Eu pergunto, o que é que chama atenção em vocês na atitude do nosso agricultor? O que foi que ele fez com a sua vinha? O que chama atenção é que ele não foi lá com raiva e pegou a foice e o facão e foi destruindo tudo pessoalmente. O que ele fez foi tirar o muro, tirar a cerca que estava em redor da vinha. Ele tirou a proteção que havia feito em redor dela. Também ele não chegou ao ponto de ele mesmo tocar os animais para dentro dessa vinha. Apenas entrou na vinha e deixou a vinha caminhar com as suas próprias pernas. Deixou a vinha para a sua própria sorte. Não foi ele mesmo que a pisoteou, mas apenas permitiu que ela fosse pisoteada e fosse transformada num deserto. Quer dizer que bem no fundo o agricultor simplesmente ele deixou a vinha por conta própria. Ele deixou de dar um tratamento especial para essa vinha. Voltou-lhe as costas e deixou que ela ficasse no abandono e que ela se acabasse pouco a pouco. Mas, prezada comunidade, vocês certamente estão se perguntando: quem é afinal esse agricultor do qual eu estou falando? Pois o agricultor do qual eu estou falando é o próprio Deus. Deus é o Senhor da vinha. E a vinha é o povo de Deus. No Antigo Testamento, os israelitas se entendiam como o povo de Deus. Hoje nós queremos ser o povo de Deus. E, portanto, nós somos a vinha. A história que eu contei trata, pois, de nós mesmos. É uma história muito real que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 5. Versículos de 1 a 7, que vai nos dizer: vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. O meu amigo fez essa plantação num lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno ele construiu uma forte torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz: moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou é da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia. Então por que produziu uvas azedas em vez das uvas doces que eu esperava? Agora eu lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca e derrubar os murros que a protegem, e vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras.
A plantação ficará abandonada e as parreiras não serão podadas, e a terra não será cultivada, e o mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação. A plantação de uva do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras de quem Ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem a sua lei, mas Ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Até aqui a palavra do Senhor. O que vamos dizer a respeito desse texto, nós que aqui estamos como povo de Deus? Os capítulos de 1 a 5 do livro de Isaías, eles se referem a um breve panorama de toda a mensagem e também como um resumo de temas pregados por Isaías durante os anos finais do rei Uzias. O cântico da vinha em Isaías, do capítulo 5, versículos de 1 a 7, ele repete o tema do amor de Deus pelo seu povo e da escolha deles para serem o seu povo. Mas, ao mesmo tempo, ele dá sequência às denúncias e ameaças de julgamento. Através da canção da vinha, em Isaías capítulo 5, é possível perceber Deus como sendo um agricultor. Ou melhor, Deus é o agricultor que faz tudo para que a vinha produzisse bons frutos, frutos que correspondessem ao seu amor. Mas assim como a vinha produziu uvas azedas, também o povo de Israel, rapidamente ele esqueceu das suas bênçãos, das bênçãos recebidas por Deus e passou a caminhar pelos seus próprios caminhos. Em vez de praticarem a justiça, eles cometiam a injustiça. Em vez de darem oportunidade a que todos tivessem condições iguais de vida, alguns passaram a acumular terras, acumular riquezas e bens, enquanto outros eles viviam da miséria. Os que detinham o poder faziam e interpretavam as leis de acordo com os seus interesses particulares, à custa dos interesses do povo. Por isso Deus, através do profeta Isaías, ele proclama o juízo aos injustos. O Senhor, ele descreve a infidelidade de Israel e a sua falta de frutos. Quanto a nós, que somos hoje o povo de Deus, que tipo de fruto nós temos produzido? O nosso fruto ele tem correspondido com a generosidade com a qual Deus tem nos proporcionado em nossas vidas? Esse é o momento de analisarmos que tipo de fruto nós somos. Somos uvas doces ou uvas azedas? Somos chamados a reconhecer o nosso pecado, reconhecer a nossa culpa, a nossa falta de justiça, a nossa falta de perdão. Que através da canção da vinha em Isaías tenha ficado claro que para nós cristãos, que o Senhor ele quer nos chamar a dar novos frutos, nos chamar a dar frutos bons. Ele quer continuar cuidando e protegendo a sua vinha, que somos nós, o povo de Deus. Quando pecamos contra Deus, nós nos tornamos inimigos de Deus e nós distanciamos de Deus. Porque o pecado, ele nos afasta de Deus. Deus nos promete fielmente nos perdoar os nossos pecados por causa do puro sacrifício de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, o nosso fruto ruim é eliminado. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Cristo é a videira verdadeira, e os seus discípulos são os ramos vitalmente ligados a Ele e espontaneamente frutificados sobre o cuidado do purificador.
Ou seja, nós como cristãos, nós devemos amar uns aos outros e não considerar uns aos outros como inimigos. Estar ligado à videira verdadeira, que é Cristo, tem implicações éticas. Nos leva a agir com responsabilidade com o nosso próximo e também com a criação de Deus. Por graça, Deus habitou entre nós em seu Filho e nos uniu em comunhão de amor que se dispõe a servir. Como vinha de Deus, nós temos recebido muito dele. O seu amor através do que Jesus Cristo fez por cada um de nós na cruz. E como povo de Deus, nós temos a tarefa de produzir bons frutos. Produzir os frutos da justiça, o qual nos é concebido pela ação do Espírito Santo. O meu desejo é que, através de Jesus Cristo, nós possamos consolidar a tarefa de produzirmos esses bons frutos. Jesus Cristo, Ele nos liberta para nós investirmos a nossa vida em benefício do nosso próximo, em benefício dos outros. Somente a vida, sofrimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo tem o poder de verdadeiramente nos dar a liberdade para experimentarmos a vida de forma plena. Eu finalizo com a palavra bíblica do Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 16 e 17, que diz: Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Amém. Em resposta à palavra que ouvimos nesta noite, e na comunhão com todas as pessoas que creem no Trino Deus, confessamos neste momento a nossa fé através das palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido para cantarmos o hino Graças dou por esta vida.
podemos ter agora um momento de intercessão, um momento de oração final, onde lembramos de pessoas enfermas, pessoas enlutadas, pessoas que estão passando por momentos difíceis em suas vidas. E também pedimos para que Deus nos dê as forças necessárias para cada novo dia. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, não queremos sair desse culto sem antes agradecer pela força e orientação que Tu nos destes através de Tua palavra. Queremos Te pedir que nos acompanhe em todos os nossos momentos e em todas as situações das nossas vidas. Guarda a todos os membros dessa comunidade, a todos os nossos parentes, conhecidos, amigos e todos aqueles que acompanham o nosso culto. Colocamos, Senhor, na Tua presença as pessoas que passam por momentos difíceis, pessoas enfermas e enlutadas. De modo especial, Senhor, oramos pela família enlutada do Senhor Haroldo Fitz, que veio a falecer. Seu Haroldo Fitz nasceu no dia 1º de 6 de 1954 em Corupá, filho de Teobaldo Fitz e de Angelina Fitz. Casou-se a 18/2/1978 em São Bento do Sul, com Edeltraud Zemer Fitz. O casal teve 2 filhas, Edna e Joyce. Seu Haroldo Fitz faleceu no dia 28/9/2020, às 2 da madrugada, onde estaria a caminho de Mafra para uma angioplastia. Alcançou a idade de 66 anos, 3 meses e 27 dias. Deixa enlutados esposa, 2 filhas, um irmão e uma irmã, cunhados, cunhadas e 2 netos. Seu Haroldo Fitz foi cremado na tarde do dia 28/9 no crematório catarinense. Te pedimos, ó Pai, que Tu fortaleça a cada dia esta família enlutada. Pedimos para que Tu estejas com a Tua mão protetora sobre esta família e também sobre as demais famílias enlutadas, amparando-as em Teus temores, em Seus temores. Lembramos-nos o nosso socorro, auxílio, conforto e consolo. Ele vem do Senhor que criou o céu, a terra e a todos nós. Cremos e aguardamos a salvação e a vida eterna e buscamos consolo na Tua palavra. Lembramos que Teu Filho Jesus Cristo nos diz que no mundo nós passaremos por aflições, mas não precisamos temer, porque Ele venceu o mundo. E este consolo não nos deixa sozinho no eterno sofrimento. Cristo é a nossa esperança. Senhor, nós Te pedimos que os desamparados e os entristecidos com quem nós encontramos ouçam uma palavra de estímulo e consolo. Que todos os oprimidos e perseguidos encontrem a paz e a justiça. Santo e gracioso Deus, que desde os tempos mais antigos investisse as Tuas bênçãos, o Teu trabalho criativo no Teu povo eleito, para que fosse uma luz para as nações na organização de uma sociedade justa e pacífica, a qual fizeste de tudo para que dessem frutos bons. Nós Te pedimos, ó Pai, que continue investindo a Tua graça e as Tuas bênçãos também em nós, apesar de que nossos frutos ainda são azedos e pouco aproveitáveis. Para que em tudo o que fazemos tenhamos em mente o objetivo de melhorar o mundo em que vivemos para a Tua maior honra e glória. Que a Tua palavra, Senhor, fortaleça a nossa fé em Ti, quando juntos oramos a oração que o Teu Filho Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a vós ao Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Queremos neste momento recebermos a bênção do nosso Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz. Amém. Que assim nós possamos ir na paz do Senhor. E que dependente de onde estivermos, nós possamos servir ao nosso Deus com amor e alegria. Desde já eu desejo um bom domingo para cada um de nós e uma ótima semana a todos. Amém.